Primeiro, respondendo a tua pergunta, como o silêncio do legislativo ajuda a manter esse império de censura e de autoritarismo do judiciário? Isso. De a maneira absolutamente fundamental, porque o poder constitucional republicano, que tem legitimamente a prerrogativa para resolver este problema, é o legislativo. Existe, pelo menos em virtualidade, em teoria, uma saída legal para o que o Brasil vive hoje, que é uma saída mediante uma tomada de posição à altura do tamanho do problema, com virilidade, com vigor e com punições por parte do legislativo. Mas o legislativo, aí eu me permito uma pequena retificação, ele não está em silêncio neste momento. Sob a figura das presidências das casas, Hugo Mota, senhor presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, senhor presidente do Senado Federal. Eles falaram, eles se manifestaram a favor do Moraes. Mas eles abriram a boca. Eles não estão em silêncio, eles estão demonstrando expressamente a sua cumplicidade com o que está acontecendo. Não defenderam, não se deram ao respeito de defender a instituição que eles representam. Não ergueram a voz para defender o poder liberal por excelência, que é o poder legislativo, que representa os diversos setores de opinião da sociedade, para controlar, para fiscalizar, para limitar os arroubos dos outros poderes, especificamente do executivo, mas, infelizmente, no caso brasileiro, o ativismo judicial, que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, um fenômeno que afeta as democracias ocidentais de maneira geral. É uma crise que a gente precisa lidar no direito, sob inspiração de algumas teorias, como o neoconstitucionalismo. Mas, no caso brasileiro, a coisa passou do ponto de tal maneira que, de fato, a gente tem um regime instaurado. É um regime híbrido, com elementos marcadamente autoritários, que viola, surrupia prerrogativas fundamentais dos outros poderes, dos cidadãos, e o legislativo, que seria o remédio, não age, nada faz. Ao contrário, está de mãos dadas, nesse momento, a primeira manifestação das autoridades. Primeiro teve o Flávio Dino, que fez um discurso dizendo que não é comunista. De repente, ele deixou de ser um comunista nomeado para o STF, como se orgulhou de falar o Lula, né, quando nomeou o Dino. Ele não é mais comunista, ele está falando em nome do liberalismo. Ele está falando, não somos nós aqui do Instituto Liberal, não. O Flávio Dino é o grande representante do liberalismo no Brasil hoje. Estão defendendo... Aliás, o Brasil é o grande defensor do liberalismo econômico no mundo hoje, contra as tarifas do Trump. Até parece que o Brasil é um mercado altamente aberto e desregulado. Até parece que a gente é exemplo de alguma coisa para dar aula para o mundo sobre isso. Até parece. Lucas, só um parênteses. Haddad disse na quinta-feira de manhã que o Brasil é a democracia mais consolidada do mundo. Pode seguir. Democracia mais consolidada do mundo, exatamente. Consolidada a democracia na acepção deles. Aí vem a provocação que você fez ao começo, quando você fez a pergunta. A democracia utilizada como retórica, disfarce retórico para os conchavos e as práticas autoritárias. Isso não é novo. Basta nós consultarmos o nome de países autoritários que falam em República Popular Democrática, Coreia do Norte é um caso. Usam a palavra república ou a palavra democracia como disfarces para legitimar os seus regimes autoritários ou totalitários, dizendo que eles representam o povo, a massa, o conjunto da nação, quando, na verdade, são regimes que são capitaneados e conduzidos por uma meia dúzia de líderes que se encastelaram em posições de poder. A palavra democracia, a ideia de democracia, ela é anterior à ideia liberal, é uma ideia da antiguidade clássica. A gente vai encontrar a democracia, por exemplo, na Atenas, a cidade-estado grega, a famosa democracia ateniense, que era um regime muito diferente do que a gente conhece hoje. Era um regime da ágora, da praça pública, um regime sem representação, democracia direta, né? Que, inclusive, Rousseau evoca como um modelo ali no século XVIII. Agora, na modernidade, quando a gente fala em democracia, a gente está falando da democracia liberal, uma democracia que associa a preocupação em que a maioria das pessoas participe do processo de escolha dos ocupantes de cargos públicos,
de cargos do Estado, sim, por um lado, mas, ao mesmo tempo, também a proteção dos direitos das minorias, da sua representação e da sua expressão, da sua organização, da sua associação. Os direitos individuais, que têm que estar prescritos como cláusulas pétreas no ordenamento jurídico do nosso Estado de Direito. E é justamente isso que está sendo destruído no Brasil com essa atividade descontrolada do judiciário. O artigo do João Loyola, que é um associado do IFL-BH, que vem contribuindo bastante com o nosso site recentemente, é um colunista relativamente recente do Instituto, mas que tem nos blindado com artigos excelentes. O artigo dele vai nessa direção, ele vai chamar a atenção usando a alegoria do Star Wars. Para quem não conhece, Star Wars é inspirado na República Romana. Você tem ali o Senado romano, o Senado galáctico, no Star Wars, e um dos senadores, que ocupa a posição de chanceler, declara que, em nome da democracia, estavam acontecendo uma série de revoltas separatistas na República Galáctica, como se chamava aquele regime fictício do universo criado por George Lucas. E um desses senadores, na posição de chanceler, que é o chanceler Palpatine, que tem, inclusive, poderes, ele controla a chamada força, né? Ele é um Lord Sith, como se chama no universo de Star Wars. O chanceler Palpatine declara que, em nome da República, em nome da democracia, em nome da liberdade, da segurança das pessoas, é preciso concentrar poder em poucas mãos para que essas mãos imponham a ordem, impeçam o esgarçamento da sociedade. Então, em nome disso tudo, ele declarou aberto o primeiro Império Galáctico, como aconteceu na Roma Antiga, em que o imperador concentrou poderes, destruiu a divisão de poderes, que não era exatamente uma divisão liberal na época, mas havia uma repartição de poderes em Roma, e o imperador acabou com isso e concentrou poder. Em Star Wars acontece a mesma coisa, em nome da segurança, da ordem, do bem de todos, da sociedade se manter unida, estável, equilibrada. E aí o Palpatine, ou Darth Sidious, o nome dele como Lord Sith, se torna o primeiro imperador galáctico com plenos poderes. E é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, e que, em nome também da ordem, da paz, contra o extremismo, contra os golpistas, contra o terrível movimento de 8 de janeiro, que, para usar uma expressão do Lula, na verdade seria uma marolinha, não tinha nenhuma possibilidade de impactar as instituições brasileiras. Mas eles conseguiram criar uma ficção ridícula que contaminou as esferas oficiais, de que aquilo poderia abalar as nossas instituições, acabar com a nossa democracia. E, em nome disso, eles concentraram poder, criaram instrumentos de exceção, aprofundaram aqueles inquéritos absurdos que já tinham começado no próprio governo Bolsonaro, em 2019, e não querem largar essa hipertrofia de poder. Continuam impondo até imposto de operações financeiras. Uma decisão monocrática ali na cúpula do judiciário impõe ao legislativo a sua vontade de maneira claramente inconstitucional. Eles não querem ceder, não querem devolver à sociedade, através dos seus canais de representação, o poder que lhe compete, exatamente como Darth Sidious não quis devolver à República Galáctica os poderes que lhe competiam, Camila.